Olá, bom estar aqui de novo com vocês. É muita alegria para nós esse nosso tempo de compartilhar contigo a palavra de Deus. Queridos, nós estamos trabalhando, sobre a temática de relacionamentos com sogros, relacionamentos com o pai e mãe após o casamento, Quais são as orientações da palavra de Deus para nós? E eu gostaria de estar lendo Gênesis 2, 24, que diz assim: portanto, o homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. A gente tem uma pergunta para fazer agora, que é o prosseguimento do programa anterior. Como é que eu posso me desligar dos meus pais sem mágoa e sem briga? A gente precisa saber que, pelo fato de sermos de Cristo Jesus, as coisas precisam ser feitas do modo dele. E do modo dele é sem briga, sem mágoa e sem confusão. Então, a gente primeiro precisa se preparar para isso. Se você ainda não é casado, eu queria só lhe dizer, você já precisa preparar os seus pais, dizendo a eles que você pretende fazer isso um dia. Ao se casar, você pretende estar num novo endereço, você pretende constituir a sua família com a sua esposa ou com o seu esposo, respeitando-os, mas que você vai se mudar. Então, você pode já ir tratando estas coisas. Mas eu conheço pais que, inclusive, avisam isso para os filhos. Olha, quando você se casar, eu quero que você procure o seu rumo. Tenha seu endereço, eu quero te visitar, você pode me visitar, mas cada um no seu barraco. Então, isso é muito interessante da gente saber e da gente entender. Mas eu queria deixar aqui algumas informações ou instruções bíblicas que podem lhe ajudarem muito a fazer esse desligamento sem confusão. Primeiro dele, só case com o consentimento dos respectivos pais, dos sogros. Não aceite casar com ela ou com ele se os pais dele ou dela não estão permitindo, não concordam com esse casamento, não querem que isso aconteça. É melhor você esperar. Deus pode mudar as pessoas como você não imagina. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele o move segundo o seu bem-querer. Então, fique atento, só case se eles aprovarem, porque aí você consegue se submeter ao Senhor e Deus vai abençoar esse relacionamento. Segundo, vou falar algo do que eu falei da outra vez passada. Preferencialmente, não morem com seus pais, procurem o seu próprio endereço, mesmo que vocês tenham que alugar. Por quê? Por que isso? A própria Bíblia, ao dizer deixar e unir, não disse que isso é somente o fato de que eu estou mudando de um quarto ou eu estou colocando uma nova pessoa num outro quarto e agora eu sou alguém casado. Não, ela está falando de que eu preciso me responsabilizar pela decisão que eu tomei. Isso vai gerar no seu coração maturidade, na sua vida maturidade, inclusive nos seus pais, porque eles vão passar a pensar da agora em diante como futuros avós. Então você precisa fazer isso considerando que ao casar o melhor é você procurar o seu próprio endereço. Então que o casal assuma junto as decisões que vão tomar pela sua vida da agora em diante. E inclusive quando der BO, quando der algum problema, quem vai assumir? Vocês também. Só um detalhe, Rubens. Pode falar. Isso faz parte do processo de maturidade. Se o novo casal que está constituindo a família, não consegue resolver pequenas situações, como eles vão agir diante de grandes problemas? Correr para o papai, correr para a mamãe, para o sogro, para a sogra? Então, isso não deve acontecer. É por isso que as pequenas e as grandes decisões devem serem tomadas juntas, o casal, e irem juntos crescendo e amadurecendo. Isso não quer dizer que a gente não possa obter conselhos deles. Os nossos pais têm sabedoria para nos aconselhar, mas quer dizer que a gente assume a responsabilidade da decisão tomada. E estando no nosso próprio endereço, isso é mais prático, a gente assume por completo isso. Mas tem algo mais que eu quero falar. Não espere que os seus pais, que os pais dela, que os pais dele os ajudem financeiramente.
Se isso chegar a acontecer, glória a Deus, mas não queira e não espere, não esteja contando com isso. Tem um ditado que a gente ouve por aí que diz o seguinte: quem paga, manda. Então, quem está pagando é que dá as ordens. Então, quando você assume as responsabilidades por uma nova família, o que acontece? Vocês vão tomar decisões e vão assumi-las e ninguém vai querer mudar vocês, porque são vocês mesmos que estão pagando para isso. Então, não transfira também, por outro lado, essa responsabilidade do sustento. Não espere que eles vão oferecer alguma coisa. Sempre esteja pedindo a Deus e contando que é Ele que vai suprir através do trabalho, seja da maneira que for, mas que vocês estão contando exclusivamente com Deus para o sustento dessa nova família. Bom, uma outra lembrança que a gente precisa fazer: não transfira a responsabilidade da criação dos filhos para os seus pais. Então tem gente que casa, gosta de ficar no mesmo endereço, sabe por quê? Porque os pais, ou seja, os avós daquelas crianças é que vão criá-las, e essa não é uma responsabilidade dos avós. Os avós são avós. Eu gosto, Rubem, de um ditado que diz assim: quem pariu Mateus que balança. Ou seja, a mãe e o pai que geraram aquele bebê, eles têm a responsabilidade de criá-lo. Eventualmente, numa necessidade, num momento de prazer, de lazer, os avós devem sim curtir os netos. Então, inclusive, nós já estamos até nos preparando para isso. Exatamente. Mas não que seja uma obrigação dos avós. Não, isso daí é obrigação e dever e privilégio dos pais, educarem os filhos. Você lembra que quando nós morávamos lá em Rondônia, em uma das igrejas que eu pastoreei, que nós morávamos na mesma cidade dos seus pais e nós estabelecemos que toda segunda-feira nós almoçaríamos na casa dos seus pais para ter essa interação. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Nós fazíamos isso e eles achavam isso fantástico, foi com o consentimento deles. A gente não chegou e pulou lá e disse assim: a gente vem almoçar. Não. Foi um trato feito, combinado, né? E eles gostavam e nós gostávamos. Havia a socialização do vovô com a netinha, porque o Daniel, praticamente o nosso filho mais novo, não teve esse contato com o avô. Mas então, preste atenção, nós não estamos dizendo que você tem que isolar, fugir, nunca mais ver. A ideia você precisa separar qual família é a sua e qual família é a deles. E então, respeitando isso. Por fim, cuidado com a atenção excessiva aos seus pais, em que você move céus e terra pelos seus pais e deixa o seu cônjuge a desejar. Esse negócio aí é complicado, sabe por quê? Um dia seus pais morrem, aí um vai olhar para o outro e vão se olhar como dois desconhecidos que estavam trabalhando numa outra direção. Então é necessário que você dê a primeira atenção e a máxima atenção ao seu cônjuge. Mas você também cuide dos seus pais, porque essa é uma responsabilidade bíblica. Mas você tem que saber qual é a prioridade. E que Deus abençoe a sua vida. E lembrando também, querido, talvez você esteja pensando assim: eu já estou casado há muito tempo, por que eu estou ouvindo isso? Isso parece mais um assunto para noivos, isso parece um assunto para namorados. Não, querido, isso é um assunto para a família, para o povo de Deus. Talvez você esteja numa fase diferente, talvez longe, ainda cedo para se casar, então já tem que olhar para o alvo, para o certo, o padrão da palavra de Deus. Ou talvez você já tenha se casado, já casou seus filhos, mas dê uma avaliada na sua situação. As famílias que cumpriram as orientações de Deus, elas são bem-sucedidas. E as famílias que resolveram adaptar e fazer conforme o querer, conforme a cultura, conforme a família gosta, nem sempre os resultados serão bons. Então nós precisamos olhar para a palavra e seguir a palavra. Exatamente, a palavra que manda. É a nossa meta. Sim. Que o Senhor te abençoe. Não esqueça de curtir. Baixa o dedinho lá e curte o nosso vídeo, tá bom? E compartilhe com outras pessoas. E manda para um monte de gente para abençoar, porque isso é a palavra de Deus. Deus abençoe. Amém.